Nossa aula de hoje é sobre análise de artigos científicos. É fundamental que saibamos ler criticamente a literatura científica disponível. Uma frase interessante de um pensador chamado Alvin Toffler, que escreveu: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler ou escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Então, reparem que é fundamental saber ler criticamente a literatura científica. Sim, nós aprendemos, mas logo desaprendemos para novamente reaprender a evolução científica. Isso se chama medicina baseada em evidências. Reparem essa frase do professor Burwell, ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Ele dizia que dentro de 10 anos estará provado que metade do que vocês aprenderam na faculdade estava errado. E o problema é que nenhum de seus professores sabe hoje qual é esta metade. Ou seja, a ciência evolui e o conhecimento muda. Aqui um cartoon genial de uma brincadeira, uma metáfora sobre como às vezes estamos tão ocupados com estudos, com trabalho e não percebemos certas coisas. O sujeito ali vai oferecer a roda para aqueles que estão carregando pedras com rodas quadradas e eles dizem: não, obrigado, nós estamos muito ocupados. Então é importante a leitura para que a gente possa acompanhar a evolução. Esse movimento chamado medicina baseada em evidências, que se expandiu para toda a área da saúde, ele nasce com o professor Cochrane, que começou a refletir sobre o que estava sendo feito, qual era a efetividade e a eficiência do conhecimento científico. Reparem que isso não é novo, está baseado numa história da humanidade e ela remonta aos próprios gregos que já na Grécia Antiga praticavam experimentos para comprovação de hipóteses. E aí a saúde baseada em evidências ela tem diferentes níveis de evidência. Eu vou mostrar para vocês os níveis de classificação de evidência científica que é da Universidade de Oxford. Existe o grau de recomendação máximo, o primeiro nível é evidência 1A, que é a revisão sistemática ou a meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Esse é o estudo padrão ouro. E aí, como fazer uma meta-análise, como fazer o estudo, existe toda uma metodologia a ser observada que não é matéria da aula de hoje, sim trazer e chamar atenção para a importância de observar esses níveis de evidência. Ainda no primeiro nível, mais uma evidência chamada 1B, estão os ensaios clínicos randomizados com intervalos de confiança menores, ou seja, com alto grau de precisão. Aqui é um outro exemplo desse tipo de estudo, como ele é feito. Se você tiver interesse, no canal do YouTube existem outras aulas e uma delas é ensaios clínicos randomizados. E aí você pode ver como eles são feitos. Seguindo a classificação de Oxford, no segundo nível, evidência 2A, estão as revisões sistemáticas ou meta-análises de estudos de coorte. Ainda no segundo nível, agora evidência 2B, os estudos de coorte, incluído ensaios clínicos randomizados que não tiveram tanta qualidade. Aqui alguns exemplos desses estudos. Grau de recomendação no segundo nível, mais a evidência 2C, a observação de resultados terapêuticos ou os estudos ecológicos. Num terceiro nível, entram as revisões sistemáticas de estudos caso-controle. Ainda no terceiro nível, mas chamando de 3B, os estudos caso-controle. Aqui um exemplo de um estudo que eu mesmo fiz, caso-controle. E no quarto nível, a evidência, no quarto nível de evidência, os relatos de caso. Então, reparem que há toda uma classificação e você pode, ao analisar um artigo científico, entender
qual é a metodologia que ele foi feito para ter uma ideia de importância desses artigos. E essa análise de artigo, propriamente dita, ela começa com a observação de que tipo de artigo foi feito. Se é um artigo original, se é um artigo de revisão, se é um artigo chamado editorial, na qual se pede a opinião de um especialista. Então, observe sempre que tipo de artigo você está lendo. Outra constatação importante é saber onde esse artigo foi publicado. Aqui, no caso, é observar em qual revista, em qual periódico está feita a publicação, porque esses periódicos são avaliados. Se você tiver interesse em saber qual é a avaliação de qualidade das publicações, dos periódicos, você pode olhar no Qualis, que existe uma classificação Qualis na internet dizendo quais são os estudos que têm maior ou menor grau de confiabilidade. Uma outra situação é sempre avaliar a data do artigo. Então, sempre saiba em que periódico você está lendo, qual o Qualis desse periódico e qual a data dessa publicação, para ter uma ideia de atualidade da informação. E aqui, seguindo então, os artigos eles apresentam diferentes constituições. Então, como eu lembrei, observar sempre a revista, aqui Caderno de Saúde Pública, e a data que foi publicado. Por exemplo, um artigo de 2013, hoje ele já não é mais atual. Não que ele não seja importante e não também não é a questão de dizer que ele não pode ser usado. Ele segue importante e pode ser citado, porém ele não é mais atual, ele não vai trazer novidades. Isso que é importante lembrar. E todo artigo tem um caminho metodológico, que é o seu roteiro, como é que eles são escritos. Por exemplo, os artigos pedem sempre um resumo, aqui no caso existe um abstract, que é a versão para o inglês do resumo, e abaixo deste resumo, e também nos outros idiomas, estão as palavras-chave, que são aquelas que definem um artigo que nós estaremos lendo. Então, observe que sempre vai haver um resumo. Ele pode ter diferentes estruturas, aqui a gente vê o resumo e o abstract, que eles têm subtítulos. Reparem, eles têm um roteiro, contexto, objetivos, design, né, a metodologia, os resultados, a conclusão. Aqui, já numa outra revista, reparem, nós vemos o mesmo resumo colocado ao lado do abstract. Essa posição sempre é diagramação da própria revista, e aqui nós vemos que existe um resumo, mas ele é na forma textual, ele é corrido, ele não tem subtítulos. Né? Como eu disse, depende da revista. Aqui nós já vemos uma outra revista com um resumo separado por subtítulos. Depois, avançando nessa questão do roteiro, vem a introdução. Normalmente, as revistas têm autonomia para usar o título que entender melhor, mas hoje há uma tendência das maiores revistas internacionais de abrirem o seu artigo, depois do resumo e do abstract, com uma introdução. E reparem que é na introdução que se faz a revisão da literatura. E aqui nós estamos vendo, eu circundei, números sobrescritos, que são os números que indicam os autores que estão sendo citados, e esse é o sistema chamado de Vancouver. Em outras aulas, vocês aprenderão a usar as referências no estilo Vancouver e no estilo da BNT. Outra questão interessante é o número de referências. Hoje, em função de espaço, as revistas estão reduzindo o número de referências, que fica na casa de 20 a 30 referências. Aqui nessa sequência o artigo traz objetivos e métodos e depois resultados e discussão. Normalmente, nesses resultados é onde você vai apresentar tabelas e figuras que você pode ver. Eu vou passar aqui muito rapidamente porque existe uma aula separada
exclusivamente para você aprender a fazer as figuras e as tabelas. Quando usar uma figura, quando usar uma tabela. Então, eu pulei porque nós vamos ver isso em outra aula. Procure lá a aula de figuras e tabelas. Seguindo a sequência do artigo, as conclusões e as referências. Repare aqui um terceiro artigo que tinha inclusive três títulos em 3 idiomas diferentes e a sequência, de novo, muito parecida. Introdução, métodos, resultados, discussão, conclusão. Reparem que é um roteiro muito padronizado. No final, se usa colocar a contribuição de cada autor. Reparem aqui, cada um dos autores em que parte do artigo contribuiu, alguns agradecimentos, se for o caso. Se usa também colocar a conflito de interesses, é um tema hoje importante, dizer, os autores muitas vezes precisam dizer se estão a serviço de um laboratório, de uma empresa, ou se não há nenhum conflito de interesses. Depois, as listas de referências. Lembrando, aqui nós estamos vendo no método Vancouver, então não é ordem alfabética, e sim ordem que os autores apareceram no texto, e os artigos são sequenciados com números. E, no final, há sempre uma informação de quando o artigo foi submetido e quando ele foi finalmente aprovado. Lembrando